Oração da madrugada. Glória a Deus. Glórias aos céus. Que Deus te livre dos discípulos de Judas que te beijam pela frente e te apunhala por trás. Te trai na maior facilidade. Tem gente que elas faz a maldade numa naturalidade tão de forma natural. A própria Bíblia revela que o ímpio, o homem de Belial, o filho de Belial, ele faz o mal como se estivesse fazendo o bem. Ele se disfarça, ele se camufla. Que Deus te livre, que Deus te proteja, que Deus possa, cobrir a sua vida do espírito de Caim. Você vê que Caim, ele levou Abel para o campo. Caim conduziu Abel para o campo. E lá no campo, ele matou Abel. E quantos não são aqueles que têm, que quer te conduzir para um lugar que lá a morte está latente. Mas Deus me trouxe aqui para falar: eu te livro, meu filho, eu te livro, minha filha, dos planos, dos projetos do mal. Você crê? Você recebe? Você toma posse? Você tem uma Bíblia aí, ovelha? Deixa eu ver, cadê minha Bíblia? Está aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, vamos ler o capítulo 4. Eu vou abrir aqui o capítulo 4, porque a Bíblia vai dizer que foi no capítulo 4 que começou a ação do espírito de Caim. Aqui no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que nasceu Caim e Abel. Ok? Lá no versículo 8, começou a ação dele. Mas quando é que o espírito maligno começa a agir? Por que que ele age? Por causa do pecado. O pecado, ele abre a porta para o mal ter legalidade em uma vida. Lá no capítulo 3, você vê que diz aqui a palavra, que Adão e Eva foi tentado. Porque primeiro vem a tentação. O diabo trabalha tentando. Por isso que o nome diabo significa acusador, tentador. Ele tentou Eva e Adão, e eles caíram, eles não resistiram à tentação. Você vê que o mal, a serpente, derrubou Eva, e Eva derrubou Adão. E por causa do pecado, aqui no capítulo 3, veio a desgraça, a queda lá no capítulo 3 e a desgraça aqui no capítulo 4. Veio a morte, veio a inveja, veio o mal. Por isso que eu aconselho você a tomar cuidado. Recuse essas tentações, rejeite elas. Rejeite. Judas foi tentado e caiu na tentação. Ele foi tentado, ele foi aquele sacerdote, aqueles religiosos, foi lá e conseguiu convencer Judas. Você vê que com aquele dinheiro o qual ele traiu Jesus, ele comprou um campo.
E aquele campo se tornou um campo de sangue. Foi ali onde ele se enforcou. Foi ali onde ele morreu. Porque tudo aquilo que a pessoa adquire, conquista, com dinheiro sujo, imundo, vai gerar morte. Se não for na vida dela, vai ser na vida do filho, da família. Acã, lá no livro de Josué, fala que Acã, ele adquiriu, ele pegou para ele uma capa, e por causa daquela capa, toda a família dele padeceu. Toda a família dele padeceu. E eu quero orar aqui agora para o Espírito Santo te dar força, resiliência, para você resistir à tentação. Final de ano está aí. Muitos vão chamar para você para beber, para isso, para aquilo. Muitos vão chamar você, porque o incrédulo, para ele fazer o mal é comum, é normal. É normal para uma pessoa que, às vezes a pessoa até, mas ela não consegue resistir à tentação. Tem gente que só obedece um pouco. Ela só obedece até certo limite, mas depois não consegue mais obedecer. Então você que vai viajar, você que vai tirar para cá de parentes, de amigos, mantenha a sua postura de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus, de filho de Deus. Porque assim você vai evitar muitos males. Se Eva tivesse resistido àquela tentação, a destruição não viria. Se Eva tivesse resistido, recusado, rejeitado a voz da serpente, não aconteceria o que aconteceu. E até hoje a humanidade paga esse preço por causa da desobediência de Adão e Eva. Espírito Santo, aqui eu venho em oração clamar a Ti, invocar o Teu nome por essa Tua filha, por esse Teu filho, que nesse momento ora conosco, crendo, Pai, crendo, meu Senhor, que Tu és aquele que age e ninguém pode impedir. Tu és aquele que age, meu Pai. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus fortaleça, que Deus possa cobrir essa família, abençoar essa família, que nenhum mal lhe suceda, que nenhuma praga, que nenhuma maldição possa atingir essa vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Nesse domingo teremos 2 cultos especiais, 8 e 18. Deus abençoe.